Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição aqui embaixo, tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça também o seu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos, copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook e diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. É muito importante e também de graça a sua inscrição e, claro, sua participação aqui no canal Vasco Connection, beleza? Olha aqui, gente, tem muita gente assistindo os vídeos aqui do canal esquecendo de se inscrever. É de graça, não paga nada. Nesse botão vermelho aqui, lado esquerdo do seu telefone, é só clicar uma vez, ponto, tá inscrito. E deixa o like também. Vamos bater recorde de likes nesse vídeo aqui. Vamos alcançar outros vascaínos através desse vídeo aqui, desse moral aí pro canal, beleza? Antes de falar do Vasco, eu quero falar do meu amigo palpiteiro. Ele vai trazer palpites importantes dos jogos desse sábado através do Telegram dele. Eduardo, como é que eu faço para seguir o palpiteiro? Tem um link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. É o link do palpiteiro totalmente 0800, totalmente de graça. Clica uma vez, segue o palpiteiro, bilhetes de graça, tudo liberado para vocês através do canal Vasco Connection. Repetindo aqui, link do palpiteiro fixado no primeiro comentário desse vídeo. E lembrando aqui, gente, jogos para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade. Valeu? Olha aqui, gente, que história é essa de John Textor no Vasco? Outra informação de ontem. Marinakis teria atravessado, né, a negociação entre Vasco e Marcos Lamáquia. Vamos falar sobre isso? Mas sobe o like aí no vídeo, porque ontem eu apurei muita coisa dentro do clube para falar com vocês aqui. Bom, sobre o John Textor, né, existe um relacionamento bom entre o Vasco e Botafogo por conta do estádio Newton Santos, gente. Tá? Pessoas do Vasco se reuniram com dirigentes do Botafogo por conta do estádio Newton Santos. Vou falar bem pausado aqui para vocês entenderem a situação, tá? Como vocês sabem, São Januário será fechado para reforma e ampliação. O Vasco, obviamente, vai precisar de um novo estádio para mandar seus jogos. O Vasco já negociou com o Botafogo para mandar seus jogos no estádio Newton Santos. Esse foi o único relacionamento, essa foi a única conversa entre Vasco e Botafogo. Tá? Isso é só um ponto. Essa história de que John Textor atravessou a negociação entre Vasco e Marcos Lamáquia, isso é mentira, isso é história. Houve-se uma reunião, aliás, mais de uma reunião, entre Vasco e Botafogo, porém, por conta do estádio Newton Santos. Tá? O Vasco ainda vende o potencial construtivo, está vendendo o potencial construtivo para a reforma e ampliação de São Januário, como vocês sabem. Sobre o Marinakis, tá? Vazou mais uma informação e parece que uma pessoa informou essa situação, não passa de especulação. O Marinakis assinou sim os NDAs, isso é uma informação importante, o Marinakis assinou os NDAs, porém, tá, não existe nada entre Vasco e Marinakis, ele não atravessou nenhum tipo de negociação também, ele também não fez nenhum tipo de proposta para a compra da SAF, nada disso, tá? O X da questão é, o filho de José Lamáquia, tá? Marcos Lamáquia, empresário de 47 anos, filho de José Lamáquia, negocia diretamente com a diretoria do Vasco. Então, assim, ele teria feito algumas exigências cumpridas pela diretoria do Vasco, atual gestão comandada por Pedrinho. Qual a situação da SAF do Vasco hoje, gente? Caminhando sem o aporte de um investidor há cerca de 1 ano e meio, o Vasco vai iniciar a temporada de 2026 com uma expectativa muito grande para a assinatura do memorando com o Marcos Lamáquia. Tá? O Vasco caminha com as próprias pernas. Na minha opinião, muito bem. O Pedrinho está conduzindo essa situação muito bem, conduzindo o Vasco muito bem. Ah, Eduardo, mas teve que entrar com a questão judicial. Olha, gente, tinha outro caminho para um clube totalmente falido. Eu não aceito narrativa, gente. Vamos debater, mas para o bem do nosso clube. Um clube falido, um clube que foi roubado, saqueado, sacaneado em todos os sentidos. Um clube que
com um potencial gigantesco, igual a outras grandes equipes do Brasil. Tá aí o Palmeiras nadando na crista da onda junto com o Flamengo. O Vasco poderia ser muito mais, porque o engajamento da torcida do Vasco é muito maior do que o deles. Muito maior. E ninguém fala nada. Preferem o debate, preferem os desafios, preferem levar questões pessoal. Ah, não gosto do Pedrinho. Ah, não gosto do Felipe. Ah, não gosto do Brant. Ah, não gosto do Levin. Gente, eu não tô aqui para gostar e desgostar de ninguém, não, pô. Eu tô aqui para gostar e amar e cuidar do Clube de Regatas Vasco da Gama. O presidente, eu sempre falei isso aqui, que estiver à frente do canal Vasco, do Clube de Regatas Vasco da Gama, perdão, terá o apoio incondicional do canal Vasco Connection. Eu vou torcer sempre para que o Vasco dê certo, sem ficar inventando narrativazinha. Ah, mas se o jogador tal, se ele não der errado. Ah, mas se minha mãe fosse homem, eu não teria nascido. Vamos parar com esse se, que isso enche o saco. E o torcedor vascaíno está de saco cheio disso. Então as cobranças, elas continuam, mas eu falo uma coisa para vocês. A transparência do Pedrinho, principalmente com a torcida, ela é muito grande. Aí, tá puxando sardinha pro lado. Claro, gente. Olha só, eu vivo o Vasco a minha vida inteira. Eu vivo o Vasco a minha vida inteira. Tá? Durante 40 anos vivendo o Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos lá. Daí, em 8 anos de carreira, no campo jornalístico, jornalisticamente falando, eu passei a frequentar o Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje eu sou setorista do Clube de Regatas Vasco da Gama. Cubro, faço coberturas do dia a dia. Então eu vi, pelo menos, 3 administrações dentro do clube. 8 anos, mais ou menos. 3 administrações. Péssimas administrações. O clube foi rebaixado 4 vezes. E o deixa cair ficou marcado. Disputamos 5 Série Bs. E tá bom? E tá bom? São perguntas que aí a pessoa quer ficar inventando. Ah, não, Eduardo, mas se... Ah, não, mas por que fulano... Ah. Gente, olha só. Eu vou cobrar sempre. Tá? Se eu estiver enxergando. Meu caráter é esse. Tá? Não tô aqui para ser amiguinho de ninguém, não. Tá? Mas nós temos um presidente hoje com caráter incondicional dentro do nosso clube. Isso é inegável. E tentam se levantar contra o cara e não conseguem. E vou adiantar, ele vai continuar. Porque eu não vejo ninguém dentro do clube, politicamente falando, em condições de tirar o Pedrinho e assumir o Clube de Regatas Vasco da Gama nesse momento. E eu não tô aqui para diminuir ou duvidar da capacidade de ninguém, não, tá? Eu tô aqui para você, político do Vasco, você que é político do clube, se junta ao Pedrinho, bate na porta do Pedrinho. Tem, assim, aquela questão da humildade. E dizer que ama o Vasco é muito fácil. Isso aí até papagaio fala. Só você ensinar. Ele vai falar, Vasco, eu te amo, Vasco, eu te amo. Isso aí é fato. Então, sem fazer ceninha. Pedrinho, eu vim aqui para ajudar. Eu não tô aqui para ser teu amigo, não. Tô aqui para ajudar o Clube de Regatas Vasco da Gama. Porque você, Pedrinho, vai passar, o Júlio Brant vai passar. Acredito muito que um dia o Júlio será o presidente do Vasco. O Levin será presidente do Vasco. Entre outros que são políticos dentro do clube. Porque todos eles terão oportunidade de comandar o Clube de Regatas Vasco da Gama. E mais, eles têm capacidade, sim, administrativa de assumir o clube da grandeza do Vasco. Então agora, esse pontapé inicial, até para eles, para o futuro deles, é bom, pô. Eles sabem disso, porque vai ser uma assinatura de SAF histórica. Uma das maiores da América do Sul. A maior da América do Sul. Estou cravando aqui. Tá? Então, tá aí. Marcos Lamáquia, empresário de 47 anos e filho de José Lamáquia, negocia diretamente com a diretoria do Vasco, hoje controlada, né, pelo Pedrinho, como vocês sabem, e muito mais. E, assim, o empresário, tá? Só para finalizar a situação aqui do Marcos, tá? Ele acompanha de perto todo o processo, desde a ação movida pelo Vasco para retirar, né, o controle da 777, né, das mãos da 777, até a homologação da recuperação judicial. Tudo isso aconteceu, ocorrida recentemente. Fundador da Blue Star, né, gestora financeira criada em 2011, Marcos Lamáquia também foi diretor da Crefisa por anos e trabalhou no Banco Alfa,
outro empreendimento ligado à família dele, né? Família, são bilionários, gente, bilionários, né? Procurados pelo Vasco, Vasco e a família Lamáquia não comentaram oficialmente sobre o assunto. Marcos, inclusive, encontra-se em viagem fora do Brasil nesse momento. Necessidade de um novo fôlego financeiro. Com necessidade de manter fluxo no caixa, a diretoria avalia a possibilidade de recorrer a um novo empréstimo, DIP, no início de 2026. Modalidade destinada a empresas em recuperação judicial novamente. A Crefisa surge, né, internamente como uma das possíveis fontes de recursos. O Vasco captou cerca de 80 milhões. Olha aqui, isso aqui é uma informação que não procede. O Vasco não utilizou os 80 milhões. O Vasco não pegou com a Crefisa 80 milhões em empréstimo, tá? Isso aqui é uma informação. O Vasco pegou 48 milhões de empréstimo. O Vasco não utilizou todo o empréstimo. E outra informação importante, o Vasco pagou todo o empréstimo. Todo o empréstimo. Pegou e já pagou. Tá certo? Então, o Vasco teria mais credibilidade ainda com a Crefisa. Beleza? Então, isso é credibilidade. Isso não é dar calote. Sobre a venda do Ryan, ela vai acontecer. Isso é histórico. Vocês acham que outros administradores teriam vendido o Ryan por 220 milhões de reais? Sejam sinceros aqui. Tivemos saídas de jogadores importantes. A pasta do Paulinho sumiu até hoje. Paulinho que na época foi vendido por 70 milhões de reais. Cadê o dinheiro? Cadê a pasta do Paulinho? Sumiu. Não se fala mais nisso. Saída do Luan, saída do Coutinho. Coutinho, na época, fenômeno do futebol brasileiro. Foi vendido igual carnê de Casa Bahia, totalmente parcelado para a Inter de Milão. E olha que eu tô falando isso da minha cabeça, tá? Criticar é muito fácil. Falar mal é muito fácil. Isso que eu falo. Temos que ter hombridade e brigar pelo nosso clube. No bom sentido, tá? No bom sentido da coisa. Tá? Então é isso, gente. Sem essa de Textor, sem essa de Marinax, o novo dono do Vasco será o Marcos Lamáquia, dono do futebol do Vasco, beleza? Tô cravando isso aqui. Antes de pular pro assunto David e reforços, tá? Eu quero falar da campanha aqui do canal. Gente, o canal nesse momento está sem patrocínio, beleza? Aí eu tô fazendo uma campanha aqui, vou sortear uma camisa oficial do Vasco, da Nike, tá? Nova camisa, brindes do Vasco, tá? Entre eles um escudo maravilhoso aqui em 3D para você estar colocando na sua sala. Deixa eu mostrar para você aqui um deles, tá? É uma campanha realmente muito importante aqui para o canal, da recuperação do canal e também do Eduardo Ferrari, tá? Então, enfim, brindes, camisa do canal e tudo mais. É através desse Pix que está passando aqui embaixo. O Pix do canal, gente, presta atenção, é e-mail, tá? Tem muita gente confundindo aí, pedindo número. Não é através do número, é através do e-mail aqui do canal. O Pix é eduvasco199798@gmail.com. Eduardo, quanto é que tá o número? Enfim, não é preço, né? Enfim, eu quero um número, R$25. 2 números, R$50. 4 números, R$100. Feito o Pix, você vai entrar em contato comigo no WhatsApp do canal, diretamente, porque o sorteio vai acontecer no próximo dia 29 agora, início do Campeonato Brasileiro. O Brasileiro começa dia 28, né? O Vasco joga no dia 29. Então o sorteio vai ocorrer no dia 29 pela Caixa Econômica Federal, porém dentro do grupo do canal Vasco Connection, tá? Então você faz o Pix primeiro, depois você envia o comprovante do Pix para o WhatsApp, o DDD é 21 e o telefone é 999811630, beleza? Então, primeiro você faz o Pix, depois você envia o comprovante do Pix para esse WhatsApp que eu passei aqui. Vou repetir, o DDD é 21 e o telefone é 999811630. Agora deixa eu falar sobre reforços, porque o Vasco continua reforçando o seu elenco, continua no mercado da bola. O Vasco que já contratou jogadores importantes, como Johan Rojas, Saldívia, olha, gente, o Brenner. Eu vou falar um negócio para vocês, tá? O Vasco está movimentando muito bem o mercado da bola. O que o Vasco está fazendo nessa temporada é histórico. Está recuperando o futebol do Vasco. O Pedrinho está recuperando. Hoje o Vasco tem um time bom e o Vasco está formando um elenco. Essa que é a grande realidade. Temporada passada chegamos numa final de Copa do Brasil, tivemos uma boa sequência, oscilamos no Campeonato Brasileiro, mas esse ano eu acredito muito mais que teremos e veremos um Vasco muito mais forte dentro de campo, tá?
E saiu a informação do BTB Esporte, um abraço pro meu amigo, meu irmão aqui, Jonathan Santos, meu parceiro, meu camarada, de que o Vasco abriu negociações com o atacante Daverson para ser mais um reforço do Vasco, né? O clube enxerga a situação como uma oportunidade de mercado, já que o jogador está livre. Possível de contratação não impediria, nada impediria, né? O David, assim, o David é totalmente vascaíno. Tem outros clubes interessados. O Davidson está negociando com o clube A, clube B, clube C. Olha aqui. O Vasco, se atravessar com o Davidson, qualquer tipo de negociação pelo Davidson, o Vasco tem o Davidson. Esse aqui é vascaíno de corpo e alma, declaradamente. Falou isso no Palmeiras, no Atlético Mineiro. E olha aqui. Eu quero muito o Daverson no Vasco. Você, torcedor vascaíno, você que ama o clube, você gostaria de ver o Daverson com a camisa do Vasco? É um jogador polêmico, é engraçado, joga muita bola, tá? Tecnicamente ele é muito bom. É um jogador que o Vasco não tem, que contagia o elenco, a torcida, com seu jeito de ser, seu jeito de jogar futebol. É centroavante, é carrasco do urubu. Então seria, na minha opinião, uma excelente contratação também. O atacante Daverson. Tá novo ainda, 32 anos, dá para jogar. Jogar muito, muita bola ainda. Tá certo? Então, o Vasco negocia com o Daverson. A informação é exclusiva do meu amigo Jonathan Santos, do canal BTB Esporte, tá bem? Então, vou conversar com o Jonathan. Jonathan, vou conversar contigo no PV aqui pra gente trocar uma ideia sobre isso também. Beleza? Sobre o empréstimo do David, atacante que o Vasco fez, né, o favor de pagar 9 milhões de reais no atacante David. Teve que pagar. Então o Pedrinho assumiu uma bronca e heranças passadas, assim, absurdas, né? Absurdas, tendo que se virar. Eu tô aqui diminuindo a pessoa David, só que não vale 9 milhões de reais. Tanto que ele está saindo pro Vitória, o Vasco vai, né, segurar, manter 50% do passe do jogador, mas está saindo 0,800. Então, é uma situação complicada. David tem um salário muito alto, cerca de 600 mil reais por mês, e aí cabe ao Vasco realmente resolver essa situação, porque, na minha humilde opinião, o David, na montagem do elenco, o David serviria apenas para compor elenco. E se você fizer uma economia hoje de 600 mil reais, você vai no mercado sul-americano e contrata 2 atacantes com nível melhor do que o David. Tem muita vontade, muita disposição, mas tecnicamente falando, temos outras oportunidades no mercado da bola aí, inclusive o Daverson, né? Jogador bem mais barato, tá? Sobre o Ferbas, como vocês sabem, eu trouxe a informação aqui. A informação é que o Vasco tem sim interesse no jogador, tá? É meia, formado nas categorias de base do Real Madrid, tem interesse. Não é um jogador barato, espanhol. E assim, volante, né? Joga como segundo volante, poderia jogar junto ali com o Thiago Mendes, ou até mesmo com o Barros, por trás do Coutinho ali, jogando, mundiciando o Coutinho, né? O Coutinho tá voltando na defesa, tô vendo gente criticar aqui. O Coutinho é gênio, gente. Se você não gosta do Coutinho, beleza, mas o Coutinho é um gênio. O Coutinho, ele, dribla, dá passe, decide jogos. Agora, sozinho ele não vai jogar. Sendo prejudicado, o Vasco sendo prejudicado. E se liga aí na questão da arbitragem, hein? Sendo prejudicado por árbitro A, árbitro B. Eu mostrei lances aqui na minha rede social. O meu Instagram é Eduardo Ferrari Oficial. Segue lá. Eu postei lá lances deles no jogo contra o Vasco. Do Pulgar na final do Mundial, que deu-lhe um chutaço na perna do jogador do Palmeiras e não foi expulso. É complicado. A arbitragem do futebol brasileiro é uma arbitragem complicada. Quando você assiste jogos, por exemplo, do Mundial de Clubes, você já vê que o nível de arbitragem está lá em cima. E a arbitragem brasileira, infelizmente, a arbitragem brasileira veste camisa de clubes. Infelizmente. Eu sou a favor de contratarmos árbitros de fora do país para apitar campeonatos importantes aqui do futebol brasileiro. Contrata da Argentina, contrata do Uruguai, contrata da Espanhol, contrata e traz para cá. Traz para esses caras apitarem os jogos aqui. Faz o investimento, que vai acabar com a polêmica envolvendo... É a única solução para acabarmos com a polêmica envolvendo a arbitragem no futebol brasileiro. Gente, sobre... Olha, saiu a informação sobre o Spinelli.
E vou falar, tá? O Vasco está analisando a contratação do jogador. Outros clubes estão interessados, né, no atacante, porém, o Vasco está assim, dando pernadas históricas nos argentinos, né? Por que eu estou falando isso aqui? O Independiente da Argentina não tem dinheiro para contratar o Spinelli. Tem interesse, mas não tem dinheiro. O Vasco tem. Né? Então, o Spinelli é um excelente jogador, na minha opinião, para compor elenco no primeiro momento, assim como foi Verratti lá atrás, Paulinho Paula lá atrás, entre outros jogadores que o Vasco contratou então na época, como apostas também. Mas o Spinelli não, jogador experimentado. Né? Então, assim, eu acho que pode dar certo, eu acho que vale a pena a contratação. E o caminho para o Vasco, aqui pelo que eu entendi, já que o Independiente não tem dinheiro, chega logo lá de Marlopes. Chega firme lá, porque dá certo. Tá? E outra informação aqui para fechar o vídeo, o Vasco encaminhou a renovação de contrato do meia atacante Estrela. Gosto muito. Estrela será um baita de um camisa 10. Um baita de um camisa 10. Jogador de seleção, da base do Vasco. Hein? Guilherme Estrela. Você joga muito. Cobri tua base. Vi de perto tudo que você fez na base. Inclusive aquele grande jogo nos profissionais contra o São Paulo, com aquele golaço, com aquele passe para gol que você deu. Eu lembro muito bem, 3-1 para cima do São Paulo, e você foi o destaque do jogo. O Vasco renovou, então, encaminhou a renovação de contrato dele até o final de 2028, tá? Que a multa, não tive acesso a valores sobre multa, rescisória e tudo mais, eu espero que tenha sido uma multa realmente bem alta, mas bem alta mesmo. Beleza, gente? Então é isso. Vídeo bem longo, mas ó, não pula o vídeo não. Você que assistiu o vídeo até o final, deixa aqui embaixo, ó, Eduardo, assistiu o vídeo inteiro. Valeu. Concordo com isso, discordo daquilo. Não tem problema nenhum não. Deixa aqui embaixo nos comentários. Beleza, gente? Então é isso. Reforça a inscrição. Deus abençoe o final de semana de todos vocês. Eu sou Eduardo Ferrari e falo aqui do Rio de Janeiro. Um beijo no coração e saudações vascaínas.